Salve, vídeos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que não foi mandado pra mim. Nesse caso ninguém mandou. É um vídeo lá do Vício Nerd falando a respeito do horrível live action das meninas superpoderosas. Eu lembro que eu já vi um vídeo falando a respeito desse filme, não só desse filme, mas de outras adaptações no caso, mas pelo visto o Vício Nerd vai estar falando só a respeito dessa adaptação horrorosa que eu cheguei a ver em um outro canal que eu não tô lembrado qual. Falando a respeito disso aí, que ainda bem que não foi pra frente, né? Mas bora dar uma olhada aqui naquilo que a gente estava falando a respeito, beleza? Com certeza. Deixa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você for novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! O jeito é que estavam com vontade, ó. Tava com saudade também, a espada do negão tá aqui. Pega beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área. As Meninas Superpoderosas é uma série tão popular que ao longo dos anos ganhou várias tentativas de ressuscitamento. Acorda! Tivemos um anime, um reboot, um segundo reboot, que ainda não viu a luz do dia. Entretanto, não obstante, algum anticristo que paira nesta terra, em um belo dia, em algum lugar, cogitou, escreveu, gravou, editou e achou que seria uma boa ideia lançar essa aberração. Ai, ai, ai. Um live action adulto de baixo orçamento que parece uma paródia pornô produzida pela Brasileirinha. É o Brasil! E no vídeo de hoje vamos a fundo investigar a história desse live action que foi Ai, cancelado cara. por Graças intervenção a Deus. divina Graças e que a Deus. recentemente teve seu trailer vazado. Ai, E mano, ai, esse trailer é uma bomba nuclear. Se gostar, deixa o like e bora! Tudo começou lá em agosto de 2020. Puta que pariu! 20! Quando a CW, uma emissora de TV que é tipo a Rede TV lá dos estragos fudidos, só que melhorzinha, né? E bem famosa por produzir séries de heróis da DC com qualidade Meu bem Deus do duvidosa, céu. como Flash, Supergirl, Arrow e etc., estaria desenvolvendo uma série de TV live action das divas de Townsville. E com o trailer vazado, podemos ver que todas aquelas atrocidades que estavam naquele roteiro bizarro que foi vazado alguns anos atrás eram de fato reais. E ao contrário da animação original que conhecemos, que tinha como alvo o público infantil e contava a história de Florzinha, Lindinho e Docinho, três irmãs que acidentalmente criadas em laboratório por um professor, combatem e batem em bandidos e monstros da cidade, nessa versão feita para o público adulto, é revelado que a animação clássica que conhecemos existe dentro desse universo. Isso porque Ai. o professor Tônio, que aqui é interpretado pelo Kid Bengala, Cara, obrigado, meu pai, obrigado. Ainda bem que essa merda foi cancelada. Mano, de novo eu vou falar a mesma coisa, cara. De novo, cara. Mano, o professor... O que esses caras têm contra a gente? Não é possível, cara. Mano, volta e... Eu vou falar de novo o que eu falei no vídeo do Viajante Galáctico. Eu não sei se vai ser lançado antes desse ou depois desse. Enfim, antes. Mas, cara, pelo amor de Deus... Mano, o personagem é branco, por que vai fazer um live action com o personagem sendo um cara negro? Pelo amor... Por quê? A mesma coisa quando se fossem fazer um Harry Potter hoje, tá ligado? Que tem o Rony lá, que o maluco é literalmente ruivo. Mas ele é ruivo de verdade, não é um cara que pinta o cabelo de ruivo, não. Ele é ruivo, de verdade. Ele é ruivo. Tá ligado? E todos que estavam lá na família dele também eram ruivos de verdade. Você percebe que o cara, até a sobrancelha, as pálpebras... Tudo, o cara era ruivo. Aí se fizessem hoje uma adaptação de Harry Potter, não, vamos fazer aqui um reboot de Harry Potter, ia transformar o Rony num negão. O que esse pessoal tem contra ruivo, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Mano, por que eles fazem isso, cara? Nada a ver, mano. De novo, aquele caso lá de Death Note, de novo o caso de Resident Evil da Netflix, que transforma o Wesker em negão, transforma o Eren em negão. Pra quê, cara? Por quê? Não, mas é pra representatividade. Mano, isso é ridículo. Não faz isso, mano. Isso fica muito ruim, mano. Pelo amor... Eu até cheguei a falar do ator que interpretou o Wesker lá, o negão, que o cara era brabo. Eu já vi ele, ele apareceu até no John Wick.
tá ligado? Várias vezes, tá ligado? Aquele negócio, esqueci o nome dele agora, mas ele toma conta daquele hotel lá, tá ligado? Pô, o ator brabo, o cara é brabo. Era, né? Infelizmente morreu, que Deus o tenha, tá ligado? Mas, pô, meu irmão, o ator não tem culpa. Quem tem culpa é quem contratou pra interpretar um personagem que não tem nada a ver com ele, mano. Caraca, pra que fazer isso, mané? Vendeu a imagem Porra! dela, faturando horrores, as transformando em brinquedos, mochilas e roupas. Assim como aqui, né? E nos é revelado que elas só viraram Olha isso, heroínas mano, que porque coisa horrorosa. ele as forçou e as explorou de maneira absurda. Sim, ele é o verdadeiro vilão dessa história. Espera, essa é a senhorita Bella? Agora, ela na casa dos seus 20 anos, Caraca. totalmente frustradas e no fundo do poço com a montanha de responsabilidades que tiveram quando crianças, aqui elas seguiriam caminhos opostos. Enquanto Florzinha é uma acadêmica estressada que faz terapia e que mora com o namorado Clive, Lindinha virou atriz alcoólatra, cujos nudes foram vazados pela própria irmã e que provavelmente já trabalhou em projetos bem diferentinhos, para não dizer outra coisa. Já a Docinho... Foi vender elefantes. Bom, ela é a única que, de certo modo, continuou como heroína, só que de maneira mais discreta. E também virou uma sapatona militante que trai a namorada com múltiplas garotas. Além disso, Macaco Louco aqui não existe. Morreu. Ele é só dois Morreu. humanos randolas que o representam. O pai chamado Mojo e o filho de Jojo. Eu fico me perguntando como eles seriam chamados aqui no Brasil. Macaco e Louco? Enfim, Macaco Louco, que aqui não é um macaco, era o parceiro de laboratório de Utônio, responsável pelo descobrimento do elemento X. Mas teve os créditos roubados pelo pai das meninas. E também o filho dele, que por algum motivo gosta da Florzinha. Oh, so cool! Especially Blossom. Meu Deus. Eventualmente, um belo dia, o trio comete um erro grave que resultou na morte de Macaco Louco. Sendo a principal culpada a Florzinha, o que fez com que a ativista contra as heroínas surgissem e o prefeito as banissem da cidade, resultando no fim das superpoderosas e no surgimento de todos aqueles traumas que eu falei. 7 anos depois, no presente, o filho do macaco vira prefeito de Townsville. Provavelmente porque o pai dele virou uma espécie de Marte, sei lá, né? E ele ainda guarda um certo rancor pelas meninas, ao mesmo tempo que tem uma queda pela Florzinha. E diga-se de passagem que quando era criança era japonesa e agora virou americana por acidente. Oi? Isso provavelmente iria dar um triângulo amoroso tosco demais. Pra provar que as meninas são uma ameaça e assim salvar sua popularidade, pois, pasmem, ele acredita que sofre... E não sou eu que tô falando, isso tá no roteiro. Ai não, mano, pelo amor de Deus, mano. Ele contrata a Henrietta, uma menininha que assassinou os próprios pais e que constrói taturanas robóticas que entram no cérebro das pessoas pra controlá-las. Que viagem é essa? Enquanto isso, as meninas se reúnem pela primeira vez em Townsville após serem banidas. O professor tenta manipulá-las para voltarem a serem heroínas, pois aparentemente ele perdeu todo o dinheiro que havia ganho com as filhas investindo em fidget spinners. É só isso. Pra um cientista brilhante, você até que é bem burro! As taturanas do mal infectam o professor, os monstros que elas enfrentaram no passado começam a aparecer novamente, e com isso as meninas são obrigadas a se juntar novamente para salvar toda a bagaça e inocentar o seu o casaco pai. colorido. E esse seria o live action das meninas superpoderosas, produzido pela CW. E então... Assim, né? Primeiramente, a ideia por si só de querer transformar um desenho de garotas cabeçudas, cearenses, com olhos do tamanho da cratera do buraco do cu da André Surak, com braços de cotoquinho igual de uma criança deficiente do Teleton. Qual Já é um mano? desastre, né? Vamos combinar. Imagina isso em um live action, com atores reais. Mano, olha só essas garotas adultas usando essas fantasias de festa de criança, mano. Tenho
vergonha na cara. Vocês estão Isso ridículos. é paródia, mano. Isso é a paródia daquele site. Não tem como eu não pensar que isso é uma paródia adulta amadora. 3 pontinhos no capricho, que delícia! Que delicinha! Principalmente com esse orçamento de um pacote de traquinas e de um refrigerante Dolly sem gás. E também essas atuações dignas de malhação. Cara, olha só esse chroma key gritando no fundo. Eu não sei como Hollywood pega as franquias mais caricatas e irreais do mundo, olha pra aquilo e fala: é uma boa ideia levar isso pro mundo real. É tipo ir contra a natureza, contra a ordem natural das coisas. Só funciona com um orçamento de bilhões e olhe lá. Olha lá mesmo. Com essa história bizarra que parece uma fanfic hot, escrita por uma adolescente Ed de 14 anos no Wattpad. Não é porque é uma versão adulta que você tem que escrever a coisa mais perversa do mundo. Olha o que os caras fizeram com o professor Tônio. Nada a ver, dele mano. com as meninas, tipo, a pessoa mais gentil e caridosa de todo o desenho, e aqui transformaram num monstro. Tem uns episódios na série original que conseguem abordar temas adultos e complexos de uma maneira super natural sem precisar apelar pra isso. Real. Mas aqui, pra série se demonstrar adulta, nos mostram que as garotinhas fofinhas e delicadinhas que conhecemos agora fazem sexo, usam drogas e falam palavrão. em uma tentativa de contradizer e satirizar tudo que nós conhecemos da animação com o uso descomunal de metalinguagem. E sabe quem também faz isso pra gerar humor e falha miseravelmente de uma forma tão cringe que chega a ser doloroso? Quem? Pois é. E tem um detalhe que é simplesmente criminoso. Como vocês já devem ter notado, as representações étnicas de alguns personagens, assim, não estão muito precisas, né? Por que será? Por que não aproveitaram logo e mudaram do macaco louco também, hein? Só que a série deixa bem claro que tanto o professor Tônio quanto a Docinho sempre foram negros na vida real. Aham, sei. Só se for negro num saco esquerdo. Ou, quer dizer... E que o desenho que a gente conhece, na verdade, embranqueceu os personagens. Coisa dos anos 90, da época, né? Me mata de uma vez! Que é um desrespeito tão grande, principalmente com o criador da série. É tipo falar que a criação dele é uma mentira! Mas isso representa bem a mentalidade progressista. Ou, como queira chamar, a lactação no mundo dos Lactação, games, sim. que na busca desesperada de incluir minorias nas histórias, sequestram personagens já existentes. Mesmo eles sendo personagens icônicos que todo mundo conhece de cabo a rabo há décadas e os amam do jeitinho que são. E como justificar isso? Simples. Criando um retcon para alterar fatos já estabelecidos numa história e usando de metalinguagem barata para debochar de todas as mudanças. Fazendo isso, eu vou implementar minha visão ideológica no público goela abaixo, justificar as mudanças mesmo sendo agressivas, debochar da obra de seus fãs e também engajar minha série com o choro dos nerdolas, assim como eu aqui nesse vídeo. Só esqueceu de um pequeno detalhe. Sua série não foi aprovada. Saia daqui agora e não volte nunca mais. E depois de uma produção bem conturbada, com direito à atriz principal desistindo do papel, em maio de 2023 finalmente veio a público que o projeto estava morto. Graças a Deus, Poucas obrigado. vezes a CW teve um bom senso. E essa foi uma delas. Parabéns. Parabéns. Mas eu acho que o principal motivo foi pra ver vendida. Que merda. E esse foi o live action das super poderosas. O The Boys versão mulher que deu errado. É isso, vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo. Nossa, incrivelmente esse daí ficou melhor. Caraca. Meu Deus do céu.
Bom, tá aí, gente. Isso daí foi o nosso querido Vício Nerd falando a respeito aí das meninas superpoderosas versão live action. Que coisa horrorosa, mano. Na moral. Mano, ainda bem que foi cancelado, mano. Ainda bem que foi cancelado, mano. Graças a Deus. Mano... Mano, o que eu vou falar? Eu já falei o que eu tinha que falar. Eu não preciso mais falar nada. Eu preciso falar. O próprio filme se cancela, meu irmão. Eu não preciso falar mais nada, porque cruz credo, mané. Ideia de merda que esse pessoal teve, mané. Cara, não dá pra levar isso a sério, tá ligado? Já tava na cara que isso ia dar ruim. E esse negócio toda hora de querer ficar, não, mas tem que ter representatividade. Que eu já falei, repito, eu já falei num vídeo e vou falar disso aqui também pra não ter depois gente idiota com menos de 2 neurônios falando besteira nos comentários. Cara, quer fazer representatividade? Ó, mano, o negão tá de boa, aprovado, tá ligado? Desde que não faça adaptações de coisas que todo mundo já conhece e queira trocar aquilo dali pra falar que tem representatividade. Faz uma coisa do zero, tá ligado? Faz uma parada ali, poxa, pega uma ideia sua, original, e opa, vou fazer aqui e acabou. Agora sim, a minha ideia vai ter tudo, vai ter de tudo aqui. Aí, meu irmão, posso não assistir? Posso até não assistir, mas pelo menos não vai ter mexido em obras que todo mundo, assim como eu, conhece, tá ligado? Então, é isso. Agora os caras pegam uma obra que todo mundo conhece, com um personagem que todo mundo ama e quer alterar tanto a etnia quanto também a personalidade dos personagens, que é ainda pior, tá ligado? Se fosse só a etnia já estaria ruim, mas não seria tão ruim ao ponto também de querer mudar a personalidade dos caras, que não tem nada a ver com aquilo que a gente conhece também. Tá ligado? O exemplo também que eu vou falar aqui é do próprio Avatar, tá ligado? Avatar, Lenda de Aang e tal. Poxa, eu assisti o desenho depois e percebi que o filme e a série não tem nada a ver com o desenho, mano. Que é a obra original, no caso, o desenho é a obra original. Você percebe ali que o Sokka, a Katara, por exemplo, são negros, tá ligado? Eles são do país ali do gelo, né, pra assim dizer, eles moram mais, eu acho que é Polo Sul, Polo Norte, não lembro agora, tá ligado? Mas eles são lá daquela parte ali que, assim, se fosse trazer pra nossa realidade, realmente seriam pessoas brancas? Seriam, mas no desenho eles são negros, são todos ali, a aldeia deles é todo mundo negro. E aí chega no filme / série live action, os caras transformam eles em branco, e eu não gostei. Ué, não é a mesma coisa se fosse o contrário, tá ligado? Eu não gostei, tá ligado? Porra, pegou o personagem, a Katara e o Sokka, que são negros, e transformaram eles em branco na série live action no filme. Nada a ver. E ainda de quebra mudar a personalidade do Sokka, que todo mundo sabe como o Sokka é, eu não preciso falar, tá ligado? Pô, meu irmão, depois que eu vi o desenho e percebi como são os personagens e as características deles, eu fiquei, mano, pelo amor de Deus, os caras erraram e erraram feio. A série até que, pô, é legal, até é melhor do que o filme, porque o filme, putz que paral, meu irmão. Pelo amor, que merda. Depois que eu vi como é que é a obra original, eu vi que o filme é uma porcaria. Mas a série ainda conseguiu acertar em algumas coisas, apesar do figurino e apesar também de terem mudado a etnia de alguns, como esse que eu acabei de falar, tá ligado? Mas tirando essa parte, pô, a série até que conseguiu dar uma salvada. Agora o filme, meu Deus do céu, não, podre demais. Mas é isso, essa é a minha opinião. Vou deixar o link aí do Vício Nerd na descrição. E... enfim, né? Sempre tem que colocar. Né? É engraçado que as meninas superpoderosas, elas em tese, elas são trigêmeas, né? Com a diferença que elas têm cores diferentes, mas em tese elas são trigêmeas. E os caras vai e bota a Docinho como a única negra, sendo que ela nasceu no mesmo dia que as outras duas. Em tese elas são trigêmeas, mas a única negra é ela. Deixa quieto, mano. Eu vou ficar quieto que é melhor, porque, enfim, daqui a pouco tá lá um X. Tamo junto, até a próxima. E valeu, mano. Alexandre, o homem que